E olha só, a gente já recebe aqui no nosso programa, fazia um tempinho já que eu não vi ela por aqui, Monique. Tava com saudades. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é sempre ótimo estar Que aqui. bom, que feliz que eu fico, na verdade, né? E para falar sobre um assunto que eu acho bem interessante e ao mesmo tempo faz parte da vida de muita gente. Sim. Estávamos conversando agora há pouco sobre a síndrome do ninho vazio. E você falou assim, eu falei para ela, né? Mas a tua filha é pequena ainda, você nem tá sentindo tudo isso. Mas Sim. você ouve falar nisso Sim. ou esse sentimento o tempo todo, não é? Exatamente. Principalmente na clínica, né, os pacientes trazem muito essa demanda. Porque quando os filhos saem de casa, seja porque vão ter a vida, né? Porque vai estudar fora, porque se casou ou porque vai morar sozinho, enfim. É muito difícil, aquele ninho fica vazio, né, Tiago? E a dor, ela pode se tornar crônica se a gente não olha para isso desde antes. Porque nesse rompimento, nesse luto que é essa dor ali desse vazio, como que está essa mãe, esse pai, essa família? A hora que a dinâmica familiar muda, vou ter que olhar para outras coisas que de repente eu não tinha olhado antes. Engraçado, você falou, você usa a palavra luto, né? E não deixa de Sim. ser porque é uma perda, né? É como se você perdesse alguma coisa que faz parte do seu dia a dia, de repente você não tem mais. É uma morte simbólica. Porque cada fase do desenvolvimento, né, quando a gente pensa em luto, é a adaptação. E a morte simbólica daquele filho, porque depois que ele sai de casa, ele pode até retornar, mas não será o mesmo. Não será mais pertencente àquela casa, àquele ambiente, né? E mesmo que volte, né, de repente voltou, mas as experiências serão diferentes. Então, aquele filho que está saindo, ele está se tornando adulto, ele quer outras coisas, outras vivências, pode retornar, com certeza, mas não é mais aquele filhote indefeso, né? Já tem asas, depende, exatamente. Esse aspecto psíquico muda muito na estrutura, na dinâmica familiar. Você sabe que eu conheço algumas pessoas que vivenciam e tem uma conhecida, inclusive, que já veio no programa, que ela estava passando justamente por isso, né? Os filhos, um já tinha saído, de repente o outro também saiu, e ela começou a se perguntar, gente, agora vai ser só eu e meu marido. E aí, o que eu vou fazer? Como que vai ser essa dinâmica da gente se reencontrar, se conectar entre nós dois? Porque sempre tinha o filho para você perguntar, para você, enfim, interagir. Depois a dinâmica, os programas, né? Então, por exemplo, uma família que tem filho adolescente é um tipo de programa. A família que tem filho criança pequena é outro programa. Quando os filhos saem, fala, mas e aí? Quem é você? Foi você que eu me casei há 30 anos atrás? Espera aí, não é mais a mesma pessoa que eu me casei. É verdade? Então, muitos relacionamentos, inclusive, acabam entrando ali numa crise também, porque vai precisar ressignificar alguns papéis. Então, não é só pai e só mãe, não é só aquela família naquela constituição. Onde está o romance? Né? Cadê esses namorados? Nossa, mas aquela pessoa que eu conhecia há tanto tempo atrás, a gente não tinha mais tempo, porque os filhos foram crescendo, demanda de trabalho, etc, etc, e a vida foi passando. Eu acho interessante essa abordagem, né? Porque a gente está falando de pessoas que sentem essa tristeza quando esses filhos vão embora. Mas existe um contraponto nisso tudo, que existem aqueles pais que, eu não sei se eles são preparados para isso, se a vivência é diferente deles, que eles não sentem isso. E eles falam assim, ainda bem que foi embora, ainda bem que fez tal coisa, tem que seguir a vida. Isso, perfeito. Tem também, né? Com certeza. Não é assim, nossa, os filhos saíram de casa, obrigatoriamente eu estou com o diagnóstico da síndrome do ninho vazio? Não. Então, tristeza, mudança, adaptação,
toda família, né, vai ter. Onde tem laços e tem mudança, vai ter adaptação. Agora, quando a gente fala de um diagnóstico de síndrome que pode virar sintomatologia de depressão, algo mais, né, que precisa aí de um olhar profissional, é algo que tem outros agravantes e que não necessariamente todas as famílias ou todas as pessoas irão passar. Sim. Esse exemplo que você trouxe é muito legal, porque a gente precisa pensar sobre isso todos os dias. Todos os dias. Os nossos filhos não são nossos, eles são do mundo. Mas, inclusive, você quando começou aqui, a gente estava conversando, você falou assim, a minha filha tem 11 anos e eu já tenho que pensar nisso, porque se você pensar daqui 8 anos, ela já vai estar com 19, ela já vai estar pensando lá na frente, já pode ir na faculdade. E quando você vê 8 anos... Sim, passa muito rápido. A aluna está com 10. 10. Mas é exatamente isso. Cada fase é uma morte simbólica, sabe? Então, assim, quando vai para a escolinha, né? Por que as mães, os pais ficam lá na porta chorando? Ou a dificuldade que é. Quando o início da pré-adolescência, a juventude, cada fase é um lembrete de... Estou, né? Se tá tudo dando certo, estou saindo. Sim. Né? O pai e a mãe, a família, tem a função, né? A funcionalidade de dar suporte, de dar asas e raízes. Pode ir, pode voltar a hora que quiser, estamos aqui. Mas um filho funcional, um adulto funcional, é aquele que consegue seguir adiante. Ou ir. Precisa ir, não é? Precisa ir. Mas aí, Monique, quando acontece uma situação em que... Por que a gente precisa ficar preocupado em algumas circunstâncias? Porque daí as pessoas não conseguem superar isso e começa a entrar num quadro depressivo mesmo? E ele nunca... E a depressão, vamos falar assim, do diagnóstico, a doença, a depressão, ela nunca vem sozinha. É um fato... que tem aqui uma linha, que tinha outra coisa que foi esquecida, que foi outra coisa. Então, é uma história, muitas vezes, aquelas coisas que a gente vai colocando embaixo do tapete. Sim. Agora eu não posso elaborar esse luto, eu tenho que trabalhar. Agora engole o choro, eu tenho que ir. Então, essa situação vai fazendo que em momentos decisivos, como a saída dos filhos, pode eclodir aí uma situação que estava sendo tamponada durante tanto tempo, que aí pode falar, opa, eu preciso olhar. Quem eu sou? O que eu como mãe, eu não sou só mãe, sou profissional, eu sou mulher. Quem eu sou? O que eu quero? Sim. Né? Porque muitas vezes o papel, vamos falar dessa questão da mãe. A maternidade, ela ocupa um lugar tão grande na vida da mulher, de algumas pessoas, que as outras funções acaba meio dando uma desequilibrada ali. Fala, nossa, e agora? Sim. Se eu não tenho mais o meu filho para me preocupar 24 horas por dia, como assim? O que eu vou fazer? É engraçado porque existe uma dependência tanto do filho para com os pais, que muitas vezes está ali, essa dependência dos pais para com os filhos no sentido de ter que fazer alguma coisa, de repente quando perdem essa função de cuidar de alguém, ou cuidar ou ser responsável por alguma coisa, é isso mesmo, esse rompimento de coisa para ambos. E eu sempre costumo dizer assim, para os pacientes quando eles trazem essa demanda, a gente vai trabalhando e ressignificando. Então sim, é um rompimento, é uma dor, mas é uma oportunidade. De pensar que, olha só, deu certo, que bom, está conseguindo, está saindo. Eu até falei para essa minha amiga, e eu acho que para outras pessoas eu já comentei também, são oportunidades que às vezes você deixou de fazer. Deixou de ter tempo para ir na academia, de fazer exercício, de, sei lá, visitar amigos, de, sei lá... De não fazer nada, de sentar no sofá e erguer as pernas. Eu não tenho que limpar o quarto de ninguém. Eu não tenho que preparar um almoço porque o meu esposo vai vir só de noite, então para que eu vou fazer outra coisa? Ser mais funcional, né? Exatamente. E quando a gente fala de cuidado e amor, ele não passa. Esse ele permanece para sempre. E a gente precisa fomentar e cuidar e cultivar para que continue. É diferente a forma de demonstrar ou a necessidade de um filho de 4, de 11 ou de 20 são necessidades diferentes. Sim. Mas o amor, o carinho, o respeito, a proteção, esse vínculo é para sempre. É para sempre.
Que legal a gente conversar aqui com a Monique. Queria agradecer demais a participação. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. É uma delícia estar aqui. Sempre muito bom. E é uma delícia a gente conversar sobre isso que faz parte da vida de vocês. Alguém certamente já vivenciou tudo isso, o filho indo embora e assim por diante, né? E quando a gente conversa, você vê que você não tá tão distante. Faz parte da vida de todo mundo, né? Vamos sobreviver. Vamos, é isso mesmo. Um beijo. Um beijo, querido. Até. E ó,